Nova Brasil. Entrevista. Na entrevista de hoje, recebemos a vereadora de São João da Boa Vista, Deise Ciacco, do PL, para conversar sobre os primeiros 6 meses do seu mandato na cidade e conhecer suas prioridades para o futuro. Vamos entender com ela o que ela tem atuado, quais são os projetos que estão em pauta para melhorar a cidade e a qualidade de vida da população de São João da Boa Vista. Vereadora, bom dia, Bem-vinda à Nova Brasil pela primeira vez. Muito bom dia, Felipe. Estou muito feliz de retornar aqui para essa cidade, estar aqui com você, porque eu já te contei, que eu já estive aqui fazendo um quadro sobre o INSS. Quero voltar, viu? Gostei demais. Vamos sim. Doutor, você sabe que eu sou advogada também. Sim. Então... Doutora, então, bem-vinda, à Nova Brasil. Vamos bater um papo aí, porque São João da Boa Vista é uma cidade que nos ouve muito. Eu tenho certeza que a população está muito ansiosa para saber dos seus projetos, o que a senhora já tem conquistado, ao longo desses 6 meses na Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Então, para a gente começar, como é que a senhora avalia o seu desempenho nesse início de mandato e quais foram os principais desafios enfrentados até agora? Porque eu acredito que a política ela é um desafio, Sempre é, mesmo porque eu nunca tinha me encontrado assim na situação, ocupando o mundo público de vereadora. Sim. Sempre trabalhei bastante com a população. Sim. Porque na minha função de advocacia sempre recebi inúmeras pessoas no meu escritório, ainda mais fazendo direito previdenciário, Sim. Que é uma parte social, uma parte social muito forte. Mas ocupando a vereança, o início foi difícil. Nós todos, eu e meus colegas, encontramos a casa desarrumada. Sim. Vamos colocar assim, faltando dinheiro, contratos que tinham sido extintos, o prefeito teve que fazer, o executivo, contratos de urgência, e contratos de urgência não é da noite para o dia, porque está mexendo com dinheiro público, tem que fazer uma licitação, e então foi muito difícil, principalmente na área de saúde. Sim. Você sabe que hoje aumentou muito o número de pessoas doentes. Sim. Depois da pandemia. Sim. Sim. Eu acredito que você também pense assim, muita gente adoeceu, quer depois do Covid, dengue também. Sim. Encontramos também uma outra dificuldade muito grande com mato alto na cidade, não por culpa dessa gestão, mas por culpa de contrato que tinha sido expirado e não tinha pessoal suficiente e o mato tomando conta. Até hoje estamos aí batalhando para ver a cidade em ordem novamente, para depois só fazermos a manutenção. Enfim, são dificuldades. Tivemos um tumulto dentro da Câmara Municipal. São João, infelizmente, perdeu aquela tranquilidade que sempre teve, uma tranquilidade. Os políticos não eram ofendidos, vereadores não eram ofendidos, e agora são. Não é? Porque nós temos também um jornal, mais de um jornal, fomentando assim, essa discórdia, o que me entristece demais. Sim. Tanto que o nosso presidente da Câmara teve que tomar uma providência. Não de fechar as portas da Câmara, absolutamente. A Câmara é do povo, é da população. Sem dúvidas. Mas de exigir identificação, de colocar a polícia ali, porque se houvesse desacato, novamente, teriam que ser tomadas as providências. Certo. Vereadora, além das áreas da saúde, e da ciência social que a senhora tanto atua, em qual outras pautas, a senhora tem trabalhado com foco no início da sua legislatura? Olha, a minha área, assim, às vezes nem muito aparece, Porque, como advogada, eu me sinto no dever de estar analisando os contratos, as contratações. Sim, sem dúvidas. Presto muita atenção, é um trabalho bastante solitário, que eu exerço, fora de
né, fora da minha hora de expediente, então durante a semana examino os contratos e vejo, graças a Deus, estão sendo feitos contratos com rigor, obedecendo à legislação. O jurídico da prefeitura é um jurídico excepcional, mas não é por isso que a gente, no cargo de vereadora, tem que fiscalizar. Sim. Então, eu faço essa parte de fiscalização, que é uma parte que eu conheço. Que bom. Até porque, né, Deise, trata do dinheiro do povo, né? Sim. Então, esse papel de fiscalizar, porque a população não vai entrar lá no portal da transparência e ficar vendo o contrato. Muitas pessoas às vezes não sabem nem entrar, né? Sim. E não sabem essas questões jurídicas, né? Então, como a senhora tem esse grande conhecimento, né? E foi eleita pelo povo, né? Então, fiscalizar essa parte de contratos é muito importante, né? Muito importante, porque nós tivemos problema com a outra gestão justamente por conta de contratos milionários. Não é? Então, agora a gente não quer que isso se repita. Com certeza. E, infelizmente, você vê que na área de saúde, principalmente, existe uma exploração dessas terceirizadas, né? Elas cobram fortuna para gerenciar a saúde, mas o nosso prefeito já está buscando outras alternativas. Com certeza. E falando sobre saúde, a senhora tem esse olhar principalmente para da saúde de São João da Boa Vista, né? Nesses 6 meses a senhora anunciou a conquista de R$300 mil para a saúde pública de São João da Boa Vista. Para onde que veio? Como é que vai ser aplicado esse recurso? Olha, os 2 deputados com quem eu me relacionei, o deputado Bilinski, né? Deputado federal Bilinski, delegado, né? Delegado Sim. Paulo Bilinski. Ele fez uma doação generosa para a saúde. O deputado Adilson Barroso também fez uma doação aí das emendas, né? Direcionou a emenda parlamentar. E somando com outra emenda parlamentar de valor muito expressivo, que embora eu não tenha direcionado para a saúde, mas foi direcionado para o lar Vicentino de Paula, lá de São João. Que tão precisa, é um lar de idosos muito carente, que precisa de mais. As casas foram construídas, são individuais para os idosos, para os nossos velhinhos. São casinhas que tem até o banheiro individual e tudo mais. São aqueles velhinhos que realmente foram deixados ali para nunca mais serem né, acolhidos pela família. Então, ali dentro, eles encontram muito amparo. Só que essas casinhas, quando foram construídas sem alicerce. Na época, não passava nem carro, não passava nada ali. Era um lugar muito afastado. Hoje não, é um lugar movimentado. Então, elas já começaram com muitas rachaduras, né? Então, nós vamos ter que realmente fazer uma reforma maravilhosa ali, para que eles tenham segurança e que esse lar de idosos possa acolher mais velhinhos. Com certeza. Olha, só do deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, ele mandou de emenda parlamentar R$480 mil para esse lar de idosos. Foi uma doação muito expressiva. E somando com essas outras emendas parlamentares, eu já cheguei a quase R$1 milhão. Então, fico muito feliz de eu ter feito esses contatos, de eu ter trazido isso para a minha cidade, que eu tanto amo, que eu tanto gosto. E não sou apenas eu. Os meus colegas estão trabalhando muito. Os vereadores trabalham com muito afinco, não ficam à toa, não, como muita gente pensa. Poxa, eu estou pagando um vereador aí para ele não fazer nada. Não, estão enganados. Fazem muito pela cidade. Com certeza, né? Porque em 6 meses trazer aí quase 1 milhão de emendas para a cidade, isso prova que a senhora tem trabalhado bastante, né? Eu vi também recentemente a senhora, juntamente com o prefeito Vanderlei, com um deputado, sobre a questão de uma emenda também para a parte de audiometria. Para né? aparelhos isso, para auditivos, aparelhos, né? Auditivos, isso mesmo. Sim, nós temos esse problema, né, que
muitas pessoas precisam de aparelho auditivo, e principalmente os idosos, né? E a gente tem o Conderg em Divinolândia que presta esse auxílio, mas falta, mesmo assim falta. É muita gente procurando. Esses aparelhos são caríssimos. Caríssimos, não sei se você sabe. Sim. São muito caros. Então, eu pedi que uma das emendas para a saúde fosse direcionada para esses aparelhos auditivos, e já recebi assim, muita gente me agradecendo. Que bom, né? Por essa lembrança. Que bom. Bom, a senhora tem feito questão de pontuar, né, que o assistencialismo precisa ser direcionado somente para quem realmente precisa, né? Qual a sua avaliação da atual das políticas sociais em São João da Boa Vista? Olha, em São João da Boa Vista, nós temos o departamento, né, de assistência social, que funciona muito bem. É maravilhoso. Mas essa questão do assistencialismo, que às vezes eu toco nessa ferida, porque é difícil um político se abrir, né? Abrir o coração e tocar nesse assunto. Sim. Por que eu toco no assunto do assistencialismo? Que não pode ser direcionado a todos, tem que ser indiscriminadamente, tem que ser para os realmente incapacitados. Porque senão você não está ensinando o cidadão a pescar, né? Você está entregando peixe, mas não está ensinando o cidadão a trabalhar. Então, o que eu quero para a minha cidade, para o meu Brasil, aqui, estou lendo aqui Nova Brasil, para o meu Brasil, eu quero pessoas que sejam autônomas, que não dependam do Estado. Quanto menos Estado na nossa vida, melhor. Eu sou de um tempo, eu não sei se você sabe, eu tenho 67 anos. Eu sou de um tempo em que os pais mandavam os filhos para a escola com a roupinha que tinham, né? Então não existia doação de uniforme escolar. Não existia doação de merenda, absolutamente. Cada um levava o lanchinho que podia para a escola. E aqueles que não podiam, até pegava, a gente repartia com quem não tinha levado ou tinha se esquecido. Mas depois eu me lembro, surgiu uma sopa, as cozinheiras, as escolas começaram a providenciar uma sopa. Mas não era todo mundo que ia lá para tomar a sopa, só os necessitados, né? Então, é esse o meu olhar, entendeu? Temos pessoas necessitadas, sim, vamos acudi-las. Lógico, é uma questão de solidariedade. E ninguém pode me acusar do contrário, porque você não quer imaginar como eu me dedico à assistência social, principalmente dentro do meu escritório. Meus clientes sabem disso. Mas quando a coisa fica indiscriminada, vira troca de voto. Sim. Sabe? Vira um interesse. Aí que está o perigo, muito feio, né? Sim. Muito feio. Sim. Interesse. Então, eu sempre penso nisso e sempre digo, olha, vamos mais devagar, vamos ensinar esse pessoal. Lá em São João da Boa Vista, aqui em São João da Boa Vista, né, porque nós estamos falando também para o pessoal de São João, Sim. Nós temos um departamento de desenvolvimento e econômico e com um pessoal muito preocupado em desenvolver a força do trabalho. Eu vejo os jovens precisam de capacitação. Você vê que problema sério. Tivemos universidades aí sendo criadas e formando, colocando no mercado de trabalho pessoas despreparadas, na maioria das vezes. E não é isso que a gente quer. A gente quer o pessoal preparado para o trabalho, Sim. saindo capacitado das escolas. A educação é uma preocupação constante minha, né? Então, eu penso que a gente tem muita coisa para fazer na parte de assistência social, mas para aqueles que realmente precisam. Com certeza, né? Até porque o nosso país é um país muito
desigual, né, Sim. Muito. Doutora? Muito. Então a gente precisa mesmo ter esse olhar para aquele que realmente precisa e infelizmente tem pessoas que se aproveitam disso, né? Nossa, demais. A pessoa às vezes ela tem condição, né, mas ela quer ir também por essa linha do assentalismo que infelizmente acaba deixando todo mundo, né, na mesma situação e tira daquele que realmente precisa, né, sobrecarregado. doutora? Sim. Tira a oportunidade de quem precisa realmente. Com certeza. Bom, doutora, quais são as suas metas, né, e projetos prioritários para o segundo semestre desse ano? A gente está começando agora, né, dia 20, São João está em festa por causa do aniversário. É né? Aniversário de São João. São João. 201. Isso, 201 anos da nossa querida São João. Quais são as suas metas aí, né, para o segundo semestre do ano, que o ano está passando muito rápido, né, doutora? Muito. Isso é bom. A minha meta agora é implantar a escola cívico-militar em São João da Boa Vista. A primeira, assim, vez que se fala nisso, as pessoas podem ter uma impressão errada. Nossa, vai militarizar uma escola? Não. Se você conversar bastante com as professoras, a queixa é recorrente. Hoje existe muita falta de respeito, né, dentro com os professores. Tem professor adoecendo por conta disso. As famílias às vezes não dão conta, né, de colocar isso para os filhos, né, o respeito em primeiro lugar. Então, a escola cívico-militar ela vem atender principalmente esse fator do respeito e do amor aos professores, da disciplina. Vem socorrer aquela parte que está abandonada, que é o patriotismo, o amor à pátria, não é? Conhecer a história, os símbolos da nossa pátria. Sem dúvidas. E esse trabalho é feito sem interferência absolutamente naquilo que o professor está lecionando. O professor está ali para dar o material e seguir um currículo, mas tendo o apoio dos militares, inclusive são os aposentados que se inscrevem, tem uma plataforma, eles entram lá e se inscrevem. Para quê? Para ensinar as crianças e cultivar nas nossas crianças e nos nossos jovens esse amor à pátria e o respeito aos professores. Com certeza, né? Isso é muito importante, principalmente o respeito aos professores, que eu concordo muito com o que a senhora falou, que eu falo que antigamente, na minha época, a gente entrava todo dia, a gente cantava o hino nacional, a gente chamava a professora de senhora, né? Era muito respeito. Hoje, o que a gente vê, infelizmente, é essa falta de respeito, na verdade, né? Tratar a professora como se fosse um colega de classe, né? Eu lembro muito do meu pai falar, né? A gente chamava o pai e mãe até hoje, né? De senhor, né? Senhor e senhora. Senhor e senhora. E uma vez eu tava brincando, e meu pai me chamou, eu falei, oi. Aí falou, não, chamei de você. Ele falou, não, você vai chamar os seus colegas de classe, eu é senhor, né? Então, assim, pode parecer muito autoridade, mas não, isso é um respeito, eu acredito. E é necessário. E é necessário, né? Porque hoje a gente vê tanta coisa aí, mas o que está se perdendo, né? É essa falta de respeito com aquilo, porque é um professor, né? É o que abre caminho, né? Exatamente. Para as próximas gerações. Bom, para a gente encerrar, doutor, nosso papo tá gostoso aqui, mas qual a mensagem que a senhora deixa para São João da Boa Vista, que está acompanhando o seu trabalho, que acompanha a Câmara Municipal, que trabalha junto, né, com o prefeito Vanderlei Borges também, que está super convidado a vir aqui também conversar com a população. Isso mesmo, se Deus quiser ele virá. O Vanderlei é uma pessoa muito aberta, o nosso prefeito nos atende. Sem dúvidas. E para deixar aqui uma mensagem, eu deixaria o seguinte: contem com os 15 vereadores eleitos. Podem contar conosco. Nós estamos abertos, nós estamos à disposição para atender, não é, os pedidos dos munícipes. Nós queremos trabalhar para engrandecer a nossa cidade. Aquilo que foi perdido, aquilo que estava desarrumado, é um ponto final. Nós não vamos ficar tocando nesse assunto. Tem que ser daqui para frente. E é isso que está acontecendo. Nós vamos ter, se Deus quiser, um segundo semestre melhor,
né? Com a gente se organizando mais, até porque tudo é novo, né? Sim. Nós renovamos a Câmara Municipal com 10 novos vereadores. Olha só, isso é muito importante. Né? Sim. E graças a Deus que ficaram 5 vereadores que já têm experiência e que nos ajudam. Sim. Não é? Formamos uma equipe muito boa. O povo pensa muitas vezes que agora vai ser tudo diferente. Gente, precisa de um tempo, né? E não tem nada de diferente. Só tem uma coisa que o vereador tem que fazer: prestar atenção no que precisa ser melhorado na cidade. Com certeza. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui também um abraço, né? E o convite também para o presidente da Câmara, né? O presidente Bira, também, que já veio aqui uma vez na Nova Brasil, passou também Sim. lá na nossa Curmã Nativa. Está aberto também ao espaço para a gente mostrar o trabalho de São João da Boa Vista para a cidade e também para a nossa região. Muito obrigado pela sua participação aqui na Nova Brasil. Já está convidada para voltar novamente, trazer algum deputado aqui para a gente conversar, bater um papo, vai ser muito bom. Se Deus quiser, se o doutor Luiz Felipe topar, é uma pessoa excepcional, esteve visitando a minha cidade, Sim. deu um show lá Sim. de conhecimento político, viu? Tudo Bom. que ele falou, quem esteve lá presente pode testemunhar. Tá certo. Mas a gente então. vem sim. Muito obrigada. Eu que agradeço.